Oi, oi, tudo bem? Bom dia. Estou aqui como combinado. É assim, a vida, a vida é cheia de surpresa, né? E cabe a você ter atitude, como é a chamada, né? Do que eu propus conversar com vocês, né? Cabe a você ter atitude do que você vai fazer com o que acontece com você, né? Porque, assim, até então, né, o conhecimento que eu tinha, que eu poderia fazer tranquilamente a, o vídeo, né, no YouTube, né, como eu já fiz, tem um vídeo lá gravado meu, onde tá, assim, ao vivo, né, direto, né, comecei a falar, e tinham pessoas ali assistindo, então eu achei que poderia fazer novamente, mas tudo muda, né? E aí vamos nos adaptar. Eu ainda tenho que fazer cumprir alguns requisitos ali que eles estabeleceram. Mas, assim, essa situação também vem de encontro à palavra, que é uma palavra que eu tenho como norte para a minha vida, né? Atitude. O que nós precisamos ter para seguir as várias facetas da nossa vida, né? E realmente são várias facetas, né? Quando a gente fala de atitude, muitas pessoas pensam, né, que é só atitude e essa postura firme para resolver as questões da vida. Sim, para resolver. Se você não tiver atitude, você não resolve, né? Como agora, né? A minha atitude de vou fazer da forma que é possível, mas eu não vou deixar o meu compromisso de chegar e passar para elas um recado, eu não vou deixar isso para depois. Até porque, pessoalmente, né, eu, nas minhas dinâmicas do que eu tenho me empenhado a fazer, não é a primeira vez que eu me decido fazer isso, né? Esse mesmo canal do YouTube, eu estava ali olhando, né? Ontem eu estava vendo. Tem vídeos que eu fiz que já tem um ano. Um ano atrás eu tomei essa atitude de querer vir falar e dei a sequência, né? Eu estava fazendo os vídeos e assim fazia desse jeito, né? Que eu nem, assim, eu tinha uma dificuldade, né, que era a questão da iluminação, né? Quando eu gravava os vídeos à noite, né, os vídeos ficavam muito escuros, né? E quando eram diretos, né, para você ter uma ideia, era direto. Tudo bem que não era pelo YouTube, era pelo Instagram. Então, para gravar os vídeos ao vivo, direto do YouTube, eu não sei por que a imagem fica muito escura, né? E aí eu ficava incomodada porque não dava nitidez para as pessoas verem e conversar comigo, né? Então eu comecei, bem, então eu vou gravar e publicar. E comecei a fazer isso no YouTube. E estava dando certo. Teve uma vez que eu fiz direto no YouTube mesmo, deu certo, mas ficou a imagem escura, né? Enfim, mas eu continuei fazendo. E, por algumas situações, acabei esmorecendo e parei, né? Já teve uma outra situação, outra vez também que eu comecei a fazer vídeos, comecei a fazer lives com pessoas, né? Que é aquele quadro que fica a pessoa em cima e eu embaixo, ou eu embaixo e a pessoa em cima, não lembro especificamente, né? Fiz e aí eu dependo de ter pessoas que aceitam falar a respeito de determinados assuntos, né? Eu dei sequência a isso, mas acabou, eu parei de fazer isso. Mas assim, é uma coisa que eu desejo no meu íntimo, né? Poder falar com as pessoas, incentivar. Alguns vídeos eu falei a respeito de postura, de maneira como se apresentar, como é importante a aparência, para termos cuidado com a nossa aparência, porque ela fala de nós. E estava indo, trouxe experiências, mas assim, acabei parando novamente. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, da questão da atitude. Nós não podemos esmorecer. Falhar, parar,
é natural porque somos imperfeitos, né? Mas a desistência, não desistir, é algo que deve estar dentro de nós, né? Ter atitude de não desistir, começar novamente e tentar maneiras diferentes para realizar aquilo, porque muitas das vezes a gente está tentando fazer de uma forma que não é a melhor forma, não é a viável, não é a correta e não está dando certo, não está dando certo, a gente está tendo alguma dificuldade. Então, cabe a nós parar e pensar e buscar uma outra forma, buscar orientação, sugestão de como fazer da forma mais eficiente ou como se preparar para executar aquilo. Então, assim, essa atitude também em outras situações. Por exemplo, em relação à nossa saúde, né? Vou falar de mim mesmo, né? Houve comigo algumas questões de saúde e eu tive algumas dificuldades por conta de recurso, por conta de a, como é que eu vou dizer? Você não, para cuidar da sua saúde, você não depende só de você, né? Você depende de terceiros, né? Nosso sistema de cuidado de saúde, se você não tem recursos materiais, você tem que ficar à mercê do governo, né? Desse sistema de saúde, e aí é aquela novela, né? Você vai para consulta, você tenta marcar, aí fica lá esperando, aí depois tem os exames, aí você não consegue fazer aqui, você tem que fazer num outro lugar, tem que buscar um. Não é fácil para nós cuidarmos da nossa saúde. Mas nós não podemos desistir. Por quê? É aquela questão do exemplo de você estar no avião, né? Você ter uma pessoa sobre sua responsabilidade, e aí como é que você vai ajudar essa pessoa se você não está bem, se você não tem saúde? Né? Como é que você vai gerir todos os outros aspectos da sua vida se você não tem saúde? Então, foi uma situação que eu me vi, né, na necessidade de tomar atitude para ir buscar a solução, para ir buscar as maneiras. Né? É, esses produtos com quem eu estou trabalhando agora, né, ele veio de encontro a isso, né, do Terra, ele vem solucionando problemas de saúde de uma forma natural e de uma forma que muitas das vezes você não tem recursos conforme o governo, conforme as condições financeiras nos oferecem. Né? Eu encontrei amparo. Né? O primeiro momento que eu encontrei doTERRA não foi aqui, foi fora. Né? Foi uma experiência incrível que me surpreendeu de uma forma. E, para minha surpresa, eu encontrei doTERRA aqui quando retornei e está sendo uma forma de eu cuidar da minha saúde, mas também me manter financeiramente. Mas, assim, o que eu quero dizer? A importância de você ter o olhar atento para possibilidades onde você pode resolver alguma questão sua, né? Alguma questão que muitas das vezes não está acontecendo bem. Né? Isso é relacionado à saúde, isso é relacionado a emprego. Né? Muitas das vezes você no seu trabalho, nos seus meios de sobreviver, alguma coisa não está indo bem, ou com alguém você não está tendo aquele retorno, ou alguma situação. E aí, às vezes a gente vai levando, né? Vai levando, mas é preciso ter atitude, porque se aquela situação específica está causando um mal, né? Não está fazendo bem, está criando uma situação mais complicada, é preciso que nós tenhamos a atitude de interromper, de parar com aquela pessoa que está te trazendo aquela situação, ou não permitir mais que determinados processos continuem acontecendo, é preciso tomar atitude. Não dá para ficar levando as coisas, vamos deixando até o saco encher. Não, não precisa deixar chegar a esse ponto. Né? É preciso que você evite
situações piores. E para evitar situações piores, é preciso tomar atitude. Para que você traga algo melhor para você, na sua saúde ou num relacionamento, é preciso tomar atitude. Muitas das vezes é preciso você quebrar ovos, né? Quebrar os ovos para fazer um bolo. Infelizmente, algumas situações de atitudes precisam ser assim, firmes. Algumas você pode evitar, ou interromper, ou ter atitude em botar limite para que determinadas coisas não continuem a acontecer. Tomar atitude com você mesmo, para que você não fique procrastinando determinadas situações, né? Ser firme consigo mesmo, porque há momentos em que você quer, é natural do ser humano ficar num conforto, mas aquele conforto pode te trazer um prejuízo lá na frente. Então é preciso você ter atitude com você mesmo em dados momentos para interromper determinadas situações ou não permitir que determinadas situações aconteçam. É preciso ter atitude que, em alguns momentos, vai ser desconfortável para nós mesmos. A atitude de mudar as coisas, muitas das vezes, não é só em criar um desconforto no outro, né? Eu já me vi assim, né? Eu não gosto. É uma coisa de mim e eu não gosto de criar situações de atrito com ninguém. Não gosto. Então, eu vivi durante um período, um grande período, né, na minha vida, querendo evitar atrito, querendo evitar situações, e quando a situação chegava a um ponto, o que eu fazia? Fugia. Eu fugia da situação. E às vezes deixava até algumas coisas boas para mim em detrimento do outro para evitar atrito. Então eu me prejudicava, deixando uma coisa que estava acontecendo de bom para mim, deixava minha vez para o outro. Eu fazia isso. E para mim era mais confortável isso, mesmo que me trazesse um prejuízo lá atrás, era mais confortável para mim deixar para lá do que ir em frente e e manter aquela coisa positiva para mim. Então eu tive que mudar, eu tive que ter atitude em enfrentar esse desconforto para não continuar, às vezes, numa situação menos favorecida financeiramente, vamos dizer assim. Né? Eu sempre dava a vez para o outro. Então, assim, a atitude também diz respeito a isso, a você se conduzir, mesmo que de forma desconfortável às vezes, para resolver uma situação, para colocar limite na nossa vida e para que a gente possa avançar, para que a gente possa ajudar, pôr limite no outro, porque muitas das vezes você não põe limite no outro e você não pondo limite no outro, você está impedindo que aquela pessoa cresça, está impedindo que aquela pessoa tenha autonomia. Por quê? Você não vai durar a vida toda. Então, quando você não põe limite para o outro e você continua resolvendo questões do outro, você está prejudicando ele, porque você não vai durar. E quando você não estiver ali, ele vai ser obrigado a resolver aquela situação de modo mais complexo. Bem, eu estou falando, não quero me estender, já tem 14 minutos, estou olhando aqui, e tenho também uma questão no meu próprio celular de não conseguir gravar durante muito tempo. Mas era esse recadinho que eu queria deixar com vocês, tá? A atitude. É importante que tomemos atitude na nossa vida, para que a nossa vida ande de modo equilibrado, de modo ordeiro, resolver questões, não adiar, impor limites na nossa vida e também nos conduzir a atitudes, a ações corretas, a ações que possam melhorar o nosso redor. Né?
Era esse pontinho que eu queria ressaltar. E eu gostaria que vocês colocassem o comentário de vocês, qual é a opinião de vocês com respeito a isso. E gostaria também de pedir vocês, né, para curtir o vídeo, para compartilhar, porque eu quero fazer realmente uma rede de mulheres onde nós possamos nos encorajar e colocar assim, tipo uma pílula de encorajamento, de fortalecimento. E eu acredito que algum momento, alguma palavra aqui que eu mencionei vai ser edificante para alguma mulher, alguém que esteja enfrentando uma situação difícil. E o comentário que você deixar aqui abaixo também vai poder edificar o outro, ok? Então eu conto com você nessa corrente do bem, nessa corrente de fortalecer. Curte o vídeo, compartilhe com uma colega e deixe o seu comentário aqui abaixo, tá bom? Conto com você.